Nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu fiz uma abóbora para decorar o seu Halloween em biscuit. Então se você quiser ver como que eu fiz, se inspirar para você fazer a sua própria arte, se você quiser fazer a sua própria decoração, então vem comigo. Meu nome é Cláudio do Sevolcart. Nesse Halloween estou fazendo um especial onde cada semana estou criando uma peça decorativa em biscuit. Com essa já é a terceira. A primeira foram as velhinhas assustadoras, na verdade não tão assustadoras, porque tá parecendo mesmo divertidamente, cada uma com expressão e ficou muito legal. O segundo foi o Jack, que eu fiz como se fosse uma luminária, que eu utilizei fios de fada e dá realmente para iluminar bem bonitinho, você só não consegue ler com ele. E não é o intuito. E como teve tanto fio de fada que eu recebi, eu acabei criando uma outra peça com iluminação, que é essa abóbora assustadora que ficou a cara de um Pokémon. Realmente ficou muito fofa. E foi uma coisa assim, bem de cabeça mesmo. Então depois desse vídeo, quando ele acabar, se você quiser conferir, eu te convido a você ver os outros vídeos, que ficou muito legal. E pode te inspirar também. Então sem mais delongas, bora fazer essa abóbora. Vem! Já comecei fazendo uma mistura de massa pluma, 50% dela, mais 50% da massa convencional, com um pouquinho de pigmento laranja, mas eu quero que ela fique bem clarinha, para ser o núcleo da abóbora. Eu fiz uma bola e alisei ela, sem segredo nenhum. Depois eu coloquei numa superfície reta e fui dando esse formato de abóbora, um pouco mais fino em cima e um pouco mais largo embaixo. Pode dar uma leve achatada também, para que ela fique naquela forma mais redondinha, oval, estufadinha. E depois eu comecei a utilizar essa base de acrílica para me dar um apoio. E eu fiz essas demarcações como se fosse uma estrela de 6 pontas. E vim trazendo uma esteca também para marcar isso nas laterais, para que eu consiga ter uma noção de onde que eu vou passar o dedo. Essas profundidades, essas saliências que eu fiz na abóbora foi justamente somente com o dedo, mas você pode utilizar um pincel mais grosso sem problema nenhum. Na parte de cima eu peguei essa pontinha de silicone, o mais macio que eu tenho, para que eu consiga afundar mais ainda. Porque na parte de baixo, quando eu virei de baixo e fiz na parte de cima, eu utilizei um instrumento um pouco mais grosso. A parte do desenho é bem fácil, foi bem de cabeça mesmo que eu fiz, mas você pode utilizar alguma referência que você encontra no Pinterest, no Google, da sua vontade. Eu quis essa abóbora bem medonhazinha, sabe? Um pouquinho assustadora mesmo. Então eu fiz essa boca bem larga e alguns dentinhos mais finos, como se fossem presas. E um olho um pouquinho mais como se fosse intimidador. Estou utilizando uma caneta de marcador de CD. A massa convencional que eu estou usando agora para fazer as raízes e as mãos dessa abóbora já estava guardada há um tempinho, por isso que ela está um pouco dura. E eu até prefiro utilizar a massa assim. Já tem um bom tempinho que eu tenho ela aqui guardada. Para essas raízes, você vai fazer grandes e longas raízes, do jeito que eu estou mostrando agora no vídeo, sem precisar de se preocupar com o acabamento. Se ela ficar com ondulação, se ela ficar totalmente lisa, não tem problema. Até se ela ficar imperfeita, é melhor. Porque aí sim vai conseguir representar bem umas raízes, né? A gente não quer perfeição aqui, lembrando que se trata de Halloween. Mas a perfeição também entra. Nessa parte eu estou fazendo várias partes, tanto finas, um pouco maiores, porque eu vou fazer os dedinhos e a parte do braço dessa abóbora, que ela vai ter 2 bracinhos meio que tentando assustar. Essas partezinhas menores que eu fiz foram os dedinhos, e essa maior vai ser a ponta do dedo maior. E depois é só você juntar na ponta mesmo, de acordo com o formato de uma mãozinha. Porém, a nossa abóbora vai ter somente 4. Você pode ver aonde que fica melhor para você encaixar. Ajusta bem, sempre vem apertando e dando uma retorcida nessas raízes. As partes das falanges eu simplesmente dobrei e dei leves beliscões nessa massa. Assim ela aparenta como se fosse falanges. E sempre passa um pouquinho de cola ali para dar uma segurança de que elas não soltem. E não esquece de sempre você dar uma retorcida nessas raízes. É bom que você retorça. Agora a gente vai fazer a parte de baixo dessa abóbora. Eu fiz elas bem aleatória e fiz uma bem grandona para que ela como se fosse a base de todas.
Essa grande ela vai dar a volta por trás da abóbora e vai chegar na frente. E depois é só você fazer outros ramos. Esses outros ramos você pode fazer bem aleatório também, sem problema nenhum. E eu acho que quanto mais você colocar, é legal. Porém, você só tem que tomar um pouquinho de cuidado de você não colocar muito e acabar tirando o foco da sua abóbora. Depois de esperar um dia para o outro, você vai recortar essa face, igual eu ensinei nos vídeos anteriores, quando você tira todo o núcleo de biscuit. Agora a gente vai fazer o topinho dessa abóbora, que é como se fosse aquele talo que fica para fora dela, sabe? Da mesma forma que a gente fez as raízes, você vai marcar ela, bem aleatório, não precisa ser nada sincronizado. E aqui eu quero algo que parece como se fosse uma interrogação. Você vai dobrar ela sempre girando, que assim você não estraga o que você fez lá no começo. Ela mantém essa forma dela, esses vincos que tem na raiz, e é só você ressaltar essas marcações. Se mediu, deu tudo certo, agora é só ir para outros detalhes. Vamos começar com a pintura, e eu quis um laranja bem forte, bem fechado. E como sempre, estou utilizando essa buchinha de lavar vasilha, porque eu acho que fica bem melhor o acabamento e dá uma leve textura quando você coloca muita tinta. Depois dela toda pintada, olha como que fica as cores. Aquele laranja mais claro no núcleo e o laranja mais forte para fora. Eu acho que ficou perfeitamente combinando. Depois que todas as raízes secaram também de um dia para o outro, junto com os bracinhos, agora a gente vai colar elas para que a gente consiga dar um acabamento. Lembrando que esse biscuit não está 100% seco. Eu coloquei um arame na pontinha de baixo desse braço para encaixar na base de raízes. Então é só você fazer um furinho ali, encaixou com uma cola instantânea e perfeito. Agora eu estou fazendo aquela técnica do pincel seco. Eu peguei um marrom mais claro e vim passando por cima, dando leve batidas mesmo, sem ser uniforme. É só ir passando e esfregando para dar uma iluminação nessas raízes. Depois eu peguei um verde musgo e comecei a dar leve batidinhas em várias partes dessas raízes, dos bracinhos, para dar um efeito legal. Lembrando que é bem aleatório mesmo, e eu preferi fazer esses pontinhos verdes entre os vincos, quando as raízes se encontram, que é onde que eu não tinha conseguido chegar com o marrom mais claro. E na abóbora eu vou utilizar apenas giz pastel marrom e preto, nesses vincos que tem na abóbora, para que a gente consiga ressaltar mais ainda os detalhes dela. Depois de você esfumar toda a sua peça, agora é só você aproveitar. Ficou muito fofa, não ficou? Ela tá parecendo literalmente um Pokémon. Então, o que você achou? Achou fácil? Achou difícil? Comenta o que você achou dessa arte. Aproveita para compartilhar com todos os seus amigos que gostam de artesanato e vai curtir muito essa vibe do Halloween. Como é uma abóbora, não podia faltar de jeito nenhum. Então curte, se inscreve, mande para seus amigos e comenta bastante para ajudar no engajamento do canal. Até a próxima!